Olá, meu irmão, seja bem-vindo à nossa série especial das profecias para o fim. Eu estou muito feliz por você ter aceito o nosso convite de fazer parte desta jornada de estudos maravilhosos da profecia. As bênçãos de Cristo repousem na sua vida. Eu sei que você aceitou este convite porque bem no fundo do seu coração anseia pela verdade. Sabe, no mundo de hoje em que as pessoas dizem que não há mais verdade, que a verdade é relativa, que cada grupo, cada pessoa faz sua própria verdade. Mas será isso verdade? Vimos aqui, por exemplo, a relatividade da verdade. É dito que as verdades são relativas. Tudo depende do ponto de vista, do ângulo e da perspectiva que se enxerga. Bem, esta declaração é impressionante, mas também um pouco chocante. Porque se a verdade é relativa, então ela não existe. Sim? Porque depende do ângulo em que a pessoa enxerga. Bem, vemos aqui também relativismo. Diz que é o conceito de que os pontos de vista não têm uma verdade absoluta. Será mesmo que não existe uma verdade absoluta? Que tudo que as pessoas fazem, que tudo que diferentes grupos fazem é verdade? Bem, deixe-me dizer que existe sim uma verdade. E esta verdade é a Bíblia, a palavra de Deus. Espera aí. Você é cristão, por isso que você está dizendo que a Bíblia é verdade. Mas que prova você tem de que a Bíblia é a verdade? O que é a Bíblia? Queridos, a Bíblia é o livro mais amado. Ao mesmo tempo, é o livro mais odiado. Vejam que interessante. A Bíblia é o livro mais lido. Ao mesmo tempo, é o livro mais perseguido. Vejam, por exemplo, o imperador romano Diocleciano confiscou as escrituras e as queimou. Eu pergunto, este imperador romano simplesmente queimaria a Bíblia aí? Não, porque ele sabia que a Bíblia contém a verdade. E essa verdade que ele queria destruir. Amigos, ao longo das eras, ao longo dos séculos, milhares de pessoas deram a vida por defender a Bíblia. Vejam aqui, milhares foram lançados aos leões, nas arenas, outros foram massacrados, crucificados. Tudo isso por recusar a negar as escrituras sagradas. Eu pergunto, você seria capaz de dar a vida por um livro de matemática? Eu acho que não. Você seria capaz de dar a vida por um livro de biologia, de filosofia? Não. Queridos, estas pessoas deram a vida pela Bíblia porque sabiam que ela contém a verdade. Acima de tudo, através do estudo da Bíblia, famílias foram transformadas, vidas foram transformadas. Isso é algo que nenhum outro livro deste mundo tem poder para fazer. Queridos, a pergunta que se faz é: por que a Bíblia nos foi dada? Qual é a razão de nós termos este livro hoje? A resposta nós encontramos lá no livro de Gênesis. Deus criou Adão e Eva, seres perfeitos que comunicavam-se face a face com o Senhor. Mas a Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 3, verso 1, que a serpente, a mais sagaz de todos os animais que o Senhor Deus tinha criado, disse à mulher, falou com a mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Queridos, desde o momento que o ser humano ouviu a voz de outro ser, além de Deus, perderam a capacidade de ouvir e atender a voz de Deus. Vejam aqui, a Bíblia nos diz em Gênesis 3, verso 8, já quando ouviram a voz do Senhor, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Ouviram a voz de Satanás. Já não suportavam mais ouvir a voz de Deus. Que triste. Que triste. A Bíblia diz que Adão disse: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Queridos, que triste. Este casal
que falava face a face com seu Criador no belo jardim do Éden, agora tinha que fugir de Deus. Não podia mais ouvir a voz de Deus. Mas esse Deus de amor ainda quer comunicar-se com o ser humano. Como é que Deus resolveria esta questão? Queridos irmãos, a Bíblia nos diz que Ele, o próprio Deus, começou a usar homens que eram falhos e pecadores como nós, mas que tinham um relacionamento especial com Deus. Eles ouviam a voz de Deus e transmitiam sua mensagem ao povo. A Bíblia nos diz em Amós 3, verso 7, que certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o quê? O seu segredo aos seus servos, os profetas. Amigos, existe um segredo. Um segredo que Deus quer contar para mim e para si, para todos nós. E esse segredo Ele revelou aos seus servos, os profetas. E ao longo do tempo, esses profetas usados por Deus procuraram de fato transmitir essa mensagem. Vemos o caso de Noé, um dos maiores profetas da antiguidade. Ele recebeu a ordem de Deus: construa uma arca. Pregue a mensagem, convide o povo a se arrepender e entrar na arca, porque um dilúvio vem aí. Mas o povo não acreditou. O povo não queria ouvir o segredo de Deus. Chegou o dia do dilúvio. Eles corriam de um lado para o outro, buscando entrar na arca, mas a porta estava fechada. Por quê? Porque não atenderam a tempo o segredo de Deus. Deus tem um segredo. É por isso que milhares de pessoas ao longo das eras guardaram a palavra de Deus, seguraram, preferiram dar a vida pelo segredo de Deus. Porque há um segredo que você precisa conhecer, meu amigo. Um segredo que dá vida. Veja, Martinho Lutero colocou em perigo sua vida para defender o segredo de Deus. Homens foram queimados, valdenses, albigenses, por defender o segredo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 21. A Bíblia nos diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Então não foi um homem que decidiu: hoje eu vou escrever a Bíblia. Não foi assim. Como é que foi? Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, este livro é o segredo, a palavra de Deus. E você deve estar muito comovido agora, empolgado agora. Eu quero saber mais sobre esse segredo de Deus. Então venha comigo. A Bíblia é, na verdade, uma biblioteca, conforme o nome diz, Bíblia, composta por 66 livros, sendo 39 no Velho Testamento. Velho Testamento são os livros que narram a história desde a criação do mundo até anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E temos 27 livros no Novo Testamento. O Novo Testamento começa com o nascimento de Jesus Cristo até o livro de Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, que narra os últimos eventos da história deste mundo e a nova terra. A Bíblia foi escrita, na verdade, por 45 autores diferentes num período de 1600 anos. Uau! Só de olhar para isto você pode dizer: então a Bíblia é uma bagunça. A Bíblia é uma bagunça. Porque espera aí, escrita por mais de 40 autores diferentes que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes. Então a Bíblia é uma bagunça. Está cheia de contradições. Mas deixe-me dizer que a Bíblia não tem contradições. Não tem, porque foram todos inspirados pelo mesmo Deus. Aquilo que Salomão escreveu séculos antes de Cristo nascer é comprovado por Paulo, por Pedro, que viveram séculos depois. Não há discordância, total concordância. E mais, a Bíblia pode ser subdividida em 6 partes. 4 delas no Velho Testamento e 2 no Novo Testamento. Quais são essas partes? Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os livros de Moisés.
Temos os livros históricos, claro, conforme o nome diz, narra histórias. Temos os livros poéticos, estamos falando do livro de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. Temos os livros proféticos, desde o livro de Isaías até o final do Velho Testamento, incluindo também o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. E temos mais duas partes no Novo Testamento, que são os Evangelhos, os 4 primeiros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a vida e obra de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. E temos as epístolas, ou cartas, que os apóstolos escreveram a diferentes congregações daquele tempo e que têm profunda relevância para a nossa vida espiritual. Mas vejam, embora tendo 6 partes, a palavra de Deus nos diz que toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção na justiça. Portanto, não existe uma parte da Bíblia que é melhor ou mais importante em relação à outra. Você não pode dizer que eu amo as histórias, mas não amo as poesias. Porque toda a escritura é inspirada. Você não pode dizer que eu amo mais as profecias, até porque amar é uma coisa diferente de dar importância, né? Claro, eu amo as profecias em relação às histórias, mas não posso dizer então que as histórias não fazem sentido ou que elas não são inspiradas, porque toda a palavra de Deus é inspirada. A pergunta que não quer calar é: posso mesmo confiar na Bíblia? Há tantas sociedades bíblicas por aí. Bíblias são vendidas hoje e faz muito dinheiro. Como é que eu posso confiar na Bíblia como a palavra de Deus e não como um livro de negócio? Existe um homem chamado Sir Frederick Kenyon, um dos maiores especialistas da Escola Britânica de Arqueologia. Em seus estudos e investigações, ele chegou à seguinte conclusão. Leia comigo, que interessante. Vejam. No livro Evidências que Exigem um Veredito, página 58, ele diz: num capítulo de 166 palavras, há apenas uma palavra de 3 letras, sendo questionada após 1000 anos de transmissão. E esta palavra não muda de forma importante o significado da mensagem. Uau! Este é um estudioso. E ele continua: o cristão pode tomar a Bíblia em suas mãos e afirmar sem medo ou hesitação que está segurando nas mãos a verdadeira palavra de Deus, transmitida de geração em geração através dos séculos, sem nenhuma perda essencial. Que conclusão surpreendente de um estudioso. O cristão, assim como eu estou fazendo agora, pode pegar a Bíblia e, sem medo ou hesitação, declarar que está segurando nas mãos a palavra de Deus, o segredo de Deus, transmitido de geração em geração sem nenhuma perda essencial. Este livro é a palavra de Deus, sim, meus amigos. Há alguns séculos, a história do mundo parecia estar escondida entre os hieróglifos do Egito. Vejam aqui. Parece que era a única fonte de histórias. Por quê? Porque os arqueólogos não queriam nada saber da palavra de Deus, que contém muitas histórias. Eles queriam evidências físicas, evidências arqueológicas. Vejam aqui os hieróglifos do Egito. Ninguém conseguia decifrar aqueles desenhos. Até que, em 1798, que de fato é uma data histórica, falaremos mais adiante nas nossas palestras, Napoleão Bonaparte foi ao Egito, levando 38.000 soldados e 100 artistas para ajudarem a decifrar a história desta nação histórica, o Egito. E nas suas escavações, eles encontraram vários hieróglifos que não conseguiam decifrar. E no ano seguinte, 1798, um dos soldados de Napoleão Bonaparte fez uma grande descoberta. A Pedra de Roseta, que é esta aqui.
a Pedra de Rosetta. Hoje essa pedra se encontra no Museu Britânico de Londres. É interessante que nesta Pedra de Rosetta estava escrito um decreto em 3 caracteres: hieroglífico, grego e egípcio. Claro que o grego e o egípcio, os estudiosos conseguiram muito bem decifrar e entenderam o que estava escrito ali. Mas o hieroglífico, eles não conseguiram decifrar. E ficou assim. 20 anos depois, em 1822, um jovem francês, estudioso, maravilhoso, ele surpreendeu o mundo decifrando os hieróglifos do Egito. E a história começou a se abrir. Os cientistas arqueólogos conseguiram entender muito da história que a própria palavra de Deus já dizia que aconteceu. Vejam aqui, Jean-François Champollion, este brilhante jovem, conseguiu decifrar os hieróglifos do Egito e muitas histórias bíblicas foram comprovadas. Não só, existem hoje várias provas arqueológicas de que a Bíblia fala a verdade, de que as histórias bíblicas são verdadeiras. Vemos, por exemplo, na antiga cidade de Ebla, na Síria, foram encontrados 14.000 tabletes de cerâmica com inscrições datadas de até 2300 a.C. O fato interessante é que esses tabletes de cerâmica contêm histórias do dilúvio, contêm história da criação, exatamente como a palavra de Deus conta. Coincidência? Não é coincidência, meus irmãos. Não é coincidência, não. Fatos que a Bíblia já dizia que aconteceram, mas que os estudiosos não queriam acreditar, foram comprovados mais tarde. Vejam aqui. Até o século XIX, alguns estudiosos acreditavam que a rainha Semiramis é que havia construído Babilônia. Eles não queriam mudar de opinião. Diziam isso. Até que em 1989, esse homem, Robert Caldwell, desenterrou um tablete que relatava os feitos do rei Nabucodonosor. E o que dizia esse tablete? Vejam aqui, a reviravolta histórica. Está aqui. Com as fortificações de Exagila e Babilônia, eu fortaleci e estabeleci o nome do meu reino para sempre. Tablete do rei Nabucodonosor, descoberto pelos arqueólogos, provando que não foi a rainha Semiramis, como diziam os cientistas, que construiu Babilônia. Foi Nabucodonosor, conforme diz a palavra de Deus no livro de Daniel. Queridos, está aqui. Daniel 4, verso 30. Falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? É isso que a Bíblia diz. Os estudiosos diziam não confiamos na Bíblia. Nós é que dizemos quem construiu Babilônia. E a história provou o contrário. Provou que a Bíblia fala a verdade. Irmãos, nós lemos em Isaías, capítulo 46. Deus diz: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Deus conhece o futuro. Deus traça o futuro. Deus escreve o futuro. Certo, irmãos? E não há nenhum ser humano que pode mudar isto. Algumas profecias impactantes da história do mundo que a ciência comprova hoje. Vejam. Isaías, capítulo 51. Deus disse: Babilônia se tornará em montões de ruínas. Nunca jamais será habitada. Porém nela as feras do deserto repousarão e as suas casas se encherão de corujas. Deus decretou em profecia: Babilônia nunca mais será construída. Homens de má fé, eu diria assim, disseram: não, esse Deus está louco. Nós temos esse poder. Tentaram construir Babilônia, não deu certo. O próprio Saddam Hussein tentou construir Babilônia, construiu 4 palácios lá no Iraque. Mas o plano dele não deu certo. Os Estados Unidos vieram e acabaram com o seu plano. Irmãos, vejam como é que está a Babilônia hoje. Lemos neste livro.
Página 413. Montões disformes de entulho cobrem grande parte do território. Uma terra abandonada e hedionda. Corujas surgem por detrás das escassas moitas e o infame chacal se esgueira pelas rochas. Uau, uma poesia, descrevendo claramente a situação de Babilônia hoje, montões de ruínas, como Deus havia dito em profecia. E se cumpriu. Com isto, irmãos, nós lemos 1ª carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la. Não há dúvidas na palavra de Deus. Não há dúvidas na profecia. Aquilo que nós iremos estudar na palavra de Deus não são suposições humanas, invenções humanas, previsões futuristas. É a palavra de Deus que vai se cumprir. Acredite você ou não, goste você ou não, vai se cumprir porque Deus é soberano. Vejam, irmãos, 1ª carta de Paulo a Tessalonicenses, ele diz: não desprezeis as profecias. Há um grande fazendeiro mesmo, produtor de alimento. Ele tinha uma grande fazenda, é claro. E certa noite ele queria atravessar sua fazenda para resolver algum problema lá. Estava tudo escuro, mas ele disse: não, eu vou tentar atravessar, vou atravessar a minha fazenda. Não vou pegar a minha lamparina, eu vou conseguir atravessar, porque é algo urgente. Ele desprezou a sua lanterna, a sua lamparina. Ele foi andando na mata, atravessando aí a mata. Infelizmente ele caiu em uma cova e uma serpente o picou. E morreu. Simplesmente morreu. Por quê? Porque desprezou a lâmpada que ilumina o caminho. Querido amigo, a Bíblia é a lâmpada que ilumina o caminho. Quer você caminhar seguro neste mundo? Quer você ter uma visão maior do que este mundo é, do que nos espera o futuro? Segure na palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, pois ela é lâmpada para o nosso caminho. Venha comigo para esta oração final. Pai eterno, muito obrigado pelo nosso primeiro episódio das profecias para o fim. Nós queremos ser iluminados e guiados pela Tua palavra. O Teu segredo que foi guardado pelos profetas e irmãos que deram a vida. Nós hoje queremos pegar esse segredo. Queremos devorar no bom sentido, alimentarmos-nos desse segredo para que tenhamos vida e esperança em nós. Abençoa-nos, Senhor, cuida-nos. Até o próximo episódio. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Eu verei no próximo episódio aqui no nosso canal. Até lá.